Muitos familiares meus falavam que ele era a reencarnação de Kardec. Eu, como jovem, não acreditava. O jovem sempre do contra, né? Que eu achava diferente, muito diferente, uma personalidade da outra. E aí, eu tinha vontade de perguntar a ele se ele era Kardec. Convivia com ele, me hospedava na casa dele. Mas a presença moral dele era tão forte que a gente ficava bobo. A gente vinha com a pergunta aqui no gogó da garganta. Mas chegava lá, ficava bobo. Não tinha coragem de abordá-lo. Até um dia que eu tive uma certa coragem. Falei assim, eu vou perguntar de uma forma que eu não vou colocar o Chico em dificuldade. E virei para ele e falei assim, Chico, você me pode responder uma pergunta? E quando ele fazia esse gesto é porque a coisa estava preta. Ele olhava assim por cima do óculos. Pra gente assim, né? Pode. Aquilo eu já tremi todo lá dentro, né? E aí eu perguntei para ele assim, o senhor pode me dizer... Aliás, ele não gostava que a gente chamasse ele de senhor, né? Ele corrigia a gente. Você pode me dizer onde está o espírito de Allan Kardec hoje? Essa mesma risada que vocês deram, ele deu. Ele deu uma gargalhada assim para trás, olhando assim por cima do óculos. E eu li o pensamento dele, pensando assim, Geraldinho acha que vai me pegar, mas não vai me pegar. E depois de dar uma risadinha bem marota, ele respondeu da seguinte forma, que obviamente eu não fiquei satisfeito. Pode-se dizer que ele anda trabalhando muito. Danado o homem, né? Mas não fiquei satisfeito, obviamente que não fiquei satisfeito. E tentei fazer essa pergunta outras vezes, mas chegava lá, morria no gogó. Ficava bobo. Até o dia que o Adelino da Silveira escreve um livro fantástico, chamado Kardec Prossegue. E eu recebo esse livro em casa, autografado pelo Chico. Está lá o autógrafo para mim e Eliana, minha primeira esposa. O livro Kardec Prossegue. O livro que no final do livro advoga a tese dele ser a reencarnação de Kardec. Eu achei aquilo fantástico. Assim, como que o Chico ia autografar um livro com o qual ele não concordasse com o seu conteúdo? Eu nunca vi ele fazer isso. Os livros com os quais ele não concordava sobre o conteúdo exposto, ele jamais presenteava as pessoas. E, no entanto, eu recebo esse livro em casa autografado. Aí eu falei, agora eu tenho coragem. Vou lá em Uberaba perguntar ao Chico se ele é Kardec. Agora não vai ter meias palavras. É ou não é? Isso eu recebo o livro em janeiro de 1992 e vou a Uberaba no início de março de 1992. E aí fui cheio de vontade. Eu e Eliana, chegamos lá, nos hospedamos com ele. Na hora do almoço estávamos só nós três. E eu com aquela vontade de perguntar e morria na praia, não é? Aí ele pergunta para mim, Geraldinho, o que você achou do livro do Adelino que eu te mandei? Olha o pensamento de Kardec aí. Ele queria saber o que eu tinha achado. O raciocínio do negócio, né? Então eu respondi para ele, Chico, eu acho que é a expressão da verdade. Por que você acha isso? E eu fui explicando, não vou contar aqui, que senão isso só é uma palestra só, né, Décio? E fui explicando, item por item, fato por fato, de vários amigos, vários familiares que conviveram com ele desde muito tempo e que achavam que ele era Kardec. Ele começou a chorar. Começou a chorar de forma muito sentida. Olhava assim para cima e começou a passar a mão esquerda diante dos olhos. A emoção foi tão grande, gente, que eu comecei a chorar também, não sabia nem porquê. Eliana também, nós três chorando. E o Chico começou a dizer o seguinte, é um fato muito curioso este, Geraldinho. Porque desde quando eu me entendo por gente
na minha meninice em Pedro Leopoldo. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu guardo integralmente na memória todas as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. E chorando ainda, ele se levanta, dirige-se para o quartinho do lado, onde ele guardava livros, mensagens, geralmente os livros mais recentes que haviam sido publicados sobre o trabalho dele ou dele mesmo. Pega outro exemplar do Kardec, prossegue, que ele já tinha me mandado autografado, senta-se na mesa e autografa para nós um segundo livro. O que é isso, Décio? É uma chancela, não é? Para mim, não existiu resposta mais eloquente de Chico Xavier. Ainda mais sabendo, como eu disse antes, que ele conheceu nesta encarnação a doutrina dos Espíritos apenas com 17 anos de idade, em 1927, no dia 7 de maio, quando ele recebera das mãos do casal Hermínio Perácio e Dona Carmen o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E, no entanto, ele estava me revelando ali que desde quando ele tinha 5 anos de idade, ele guardava integralmente na memória todas as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, como isso é possível? Se não fora ele mesmo, o codificador, na sua memória profunda, capaz de armazenar esse conhecimento pretérito e que estava patente desde quando ele reencarnara e acordou para a vida aos 5 anos de idade, não é?